Fala, galera. Tranquilo? Vamos continuar nossa segunda etapa, nossa segunda aula, continuando a matéria sobre química. Que se você ainda não viu ou não assistiu a aula anterior à aula um, parte um, pare o vídeo e corre lá para assistir, que também vai estar linkado no nosso PowerPoint, que vai ser ensinado para vocês. Então, vocês já assistiram, então vamos continuar com a matéria. Bom, vocês já viram a história, um pouco da história, o conhecimento sobre o que é matéria, molécula. Agora vamos ter uma ideia de como é que se chegou a essa ideia de molécula inicialmente. Lá nos primórdios da, da química, do conhecimento, tivemos alguns filósofos. Sim, nós todos somos filósofos também. Foi uma época dos gregos, né? Começando pelo filósofo Empédocles, né? Que no qual ele dizia que tudo nessa nosso planeta ele era composto pela mistura de terra, água, ar e fogo. O que isso quer dizer? Nós, como seres humanos, temos uma combinação desses quatro elementos. Ou seja, nosso organismo, nosso corpo humano, ele é composto de 70% de água, varia um pouquinho, né, de um ano para outro também, terra e fogo e ar. Nós respiramos o ar, então ele está dentro da gente. Nós geramos calor, então nós é o fogo. Nós temos água, nós temos terra. Então tudo faz parte dessas combinações. Três, duas, uma só, mas tudo tem essa combinação de elementos, no caso. Bom, já sabe hoje em dia que tem muitos mais elementos. Estamos falando de séculos antes de Cristo, né? Então não tinha tecnologia, não tinha equipamento, coisa do gênero. Então eles faziam suposições. Por isso eles realmente filósofos. Tinham pensamentos e ideias das coisas, né? Do que eram formadas as coisas. Mas esses mesmos elementos se perguntaram: se eu pegar a terra, ou se eu conseguir prender o fogo, a água e começar a cortar ela, dividir ela em em pequenos tamanhos, no caso, né? Eles acreditavam que ia chegar em algum momento, a gente ia chegar em alguma coisa que eles não conseguiriam mais dividir. E para isso, chegar nesse ponto, era uma coisa indivisível, eles deram uma denominação de átomo, né? Que é alguma coisa que não pode reduzir mais daquele tamanho, alguma coisa indivisível, por isso que ele é átomo. Então, nós chegamos ao átomo, né? Quem teve essa ideia de átomo foi 400 anos antes de Cristo, dois filósofos, o Demócrito e o Leucipo, no qual que eles diziam que tudo no nosso planeta era composto de átomos, que eram partículas muito pequenas, que a gente não pode chegar olho nu, que são indivisíveis. Beleza, então vamos continuar. Porém, com o passar dos anos, os séculos também, pode dizer que passaram mais de uns 500, 600, 700 ou muito mais anos, né? Teve a primeira hipótese atômica, que a gente chama de hipótese de Dalton. Vocês podem ver o desenho lá embaixo, uma mesa de bilhar com bolas de bilhar. Que ele dizia, nessa hipótese, que todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Ou seja, se tiver carbono, você vai ter vários carbonos de mesmo tamanho. Se eu tiver oxigênio, vou ter vários oxigênios de mesmo tamanho. Eles são idênticos. Existe alguma coisa entre eles que vai dar características para cada um. Basicamente uma impressão digital. Porém, sabe-se que o carbono tem massa 12, o oxigênio tem massa 16.
Logo, ele também disse que cada elemento vão ter suas próprias massas. Ou seja, carbonos, oxigênios, hidrogênios vão ter massas completamente diferentes uma de cada outra, né? Um de cada elemento, no caso. E nisso nós chegamos no composto, que vocês viram lá no começo da matéria, que o composto é uma combinação, um dado composto, tipo água, ela é uma combinação específica de átomos de mais de um elemento. Do que é composto a água? De hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E eles têm que estar na mesma ordem, oxigênio no meio e os dois hidrogênios, um em cada ponta. Isso vai caracterizar a água. Se eu conseguir fazer uma variação diferente, eu vou ter uma coisa que é diferente da água. Lógico, a água é um péssimo exemplo nesse caso. Mas mais para frente, vocês vão enxergar, vão ver que eu posso ter mesmos elementos, combinações diferentes, dão moléculas totalmente diferentes. Mas isso é para um outro momento. E, além disso, ele falou que os átomos não podem ser criados e não podem ser destruídos. E isso principalmente quando a gente fala de reação química, ou seja, o que é a reação química? Se eu pegar o nosso querido álcool, colocar fogo nele, ele vai queimar, produzir CO2 e água, que é quando a queima completa desses caras. Em nenhum momento eu vou pegar carbono e converter ele em oxigênio, eu pegar carbono e converter ele em hidrogênio. Em todo momento dessa reação química, eu tenho carbono sendo carbono, oxigênio sendo oxigênio. O que vai ocorrer é que as moléculas vão se reorganizar para formar outras novas substâncias ou outras novas moléculas. Então, os átomos eles são inquebráveis e não são criados. E, nessa hipótese, que explica por que tem essa mesa de bilhar, todos os átomos são bolas sólidas perfeitas, esferas perfeitas, como se fossem bolas de bilhar. Por isso a gente chama que a hipótese atômica de Dalton são de bolas de bilhar. Porém, alguém resolveu contestar, porque com o avanço da ciência, nós podemos descobrir coisas novas ou criar novas hipóteses. Perdão. Eu já falei isso aqui. Segue viagem. Bom, dava aqui, se ver. Nessa combinação aqui, temos a molécula de água. Ela é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Que tem que estar nesta combinação. Se eu tiver só oxigênio, se eu tiver O3, vou ter o ozônio. É uma molécula chamada de ozônio, ela é composta por 3 átomos de oxigênio, uma determinada combinação. Então, a fórmula, que a gente pode já dar uma nova introdução, é uma representação gráfica de uma substância com símbolos e índices numéricos, que vão indicar qual é a forma, a ordenação de cada molécula, de cada átomo dentro daquela molécula. Aí tivemos uma nova hipótese. Nós temos o modelo atômico de Thomson. Basicamente, o que ele fala? Ele contestou Dalton, que ele acrescentou umas coisas, no qual ele dizia já que o átomo já não é uma coisa mais indivisível. Dentro dele existem coisas, que a princípio ele não saberia dizer, que compõem a toda aquela esfera de bilhar grandona. Com um todo, ele disse que o átomo puro, ele é neutro. Porém, em determinadas condições, este átomo pode ficar carregado positivamente ou carregado negativamente. Por isso que damos ideia de ânion e cátion, que mais pra frente nós vamos falar novamente sobre isso. Então, existe alguma coisa naqueles átomos que tem a capacidade de sair, tem a capacidade de alguma coisa dentro daquele átomo sair, e assim ele poder ter uma carga elétrica. No caso, se sai alguma coisa, aquele átomo fica sempre carregado eletricamente positivo. Logo, ele diz também que o que sai dentro daquele átomo seria, no caso, uma coisa carregada eletricamente negativa. Então, o que ele disse no final? Que nessa esfera, nessa bola de bilhar, no caso, não é mais maciça. Dentro dela
grande parte de sua massa ela é carregado positivamente. Existem pequenos objetos, pequenos outras mini esferas que saem, têm a capacidade de sair deste elemento e eles são carregados eletricamente negativos, negativamente carregados. Então, nisso ele falou o quê? Que neste exemplo nós podemos dividir em parte maciça e parte que são essas bolinhas. Neste modelo nós temos o que nós chamamos de pudim de passas, no qual o pudim como um todo é a nossa parte positiva e as passas são as cargas negativas. Neste caso ele falou que essas cargas negativas são compostas, chamou-se de elétrons. Com essa nova descoberta, ele pôde afirmar que partícula que sai são partículas subatômicas, ou seja, partículas menores que os átomos. E como é que ele conseguiu comprovar essa teoria? Basicamente, ele pegou um êmbolo sobre um vácuo um pouco baixo, colocou dois polos, né? Um carregado negativamente, outro carregado positivamente. Nós chamamos o cátodo e o ânodo, no qual que ele percebeu? Onde está carregado negativamente, alguma coisa saía dele e ia para a parte que estava carregada positivamente. Ou seja, ia do negativo para o positivo. Então, o que ele quis dizer? Que aquelas partículas que ele via saindo, que ele disse que sairia, ele soube dizer que eram carregados negativamente. A partir disso, ele pôde dar o nome de elétron. Porque ao ver esses feixes de raios saindo da parte negativa, ele pôde dizer que eram partículas subatômicas negativas. Em 1886, o nosso alemão Goldstein, ele concluiu mais coisas, que não eram só moléculas subatômicas, partículas subatômicas negativas. Existiam também partículas subatômicas positivas que saíam do outro lado. No caso, nós estamos falando do nosso ânodo, né? Então, já contestou um pouco essa questão de só o elétron ou só partículas negativas que saem dentro do átomo. No caso, nós temos dois feixes que ele conseguiu demonstrar. Então, também apresentam esses feixes, essas partículas saindo são cargas elétricas positivas, nesse caso. Porém, com o avanço da ciência, nós temos nosso querido Rutherford, em 1904, ele realizou um pequeno experimento, no qual ele conseguiu detectar a presença de partículas de carga elétrica positiva ainda menores, os quais ele denominou de prótons, no qual ele determinou que a massa do próton ela tem quase 2.000 vezes maior que a massa de um elétron. Mas como é que ele pôde verificar? Se realmente é aqui, nesse caso, ele já conseguiu provar que nosso átomo não é maciço. Como é que ele fez? Ele basicamente pegou alguns equipamentos, no caso, uma folha muito, mas muito fina de ouro, uma tela de sulfeto de zinco, que ela é extremamente sensível a qualquer choque, e esse choque gera uma certa luminosidade. E ele pegou no bloco maciço, vocês podem ver no mapa, na imagem, é um bloco de chumbo, no qual ele colocava ali um elemento químico que emitia partículas alfa. No caso dessas partículas alfa, ele denominou de partículas alfa, e ele sabia-se que essas partículas alfa eram cargas elétricas positivas. Então, só saíam cargas elétricas positivas dentro daquele elemento químico radioativo. E como é que ele conseguiu comprovar? O que ele verificou? No momento que ele passava esse feixe incidia essa folha de ouro, ele ficava que uma grande quantidade atravessava simplesmente a lâmina, pequenas
luminosidades eram encontradas que tinha um pequeno desvio de trajetória. No caso, ou eles desviavam em, sei lá, 50, 60 graus, ou alguns desviavam até um pouco mais, até tinha uma certa reflexão. Existiam outros muito menores que simplesmente batiam e retornavam para a fonte de emissão, né? Então, nisso que ele poderia falar, como nossa partícula emitida é uma carga positiva, quando esta semente atravessava a folha de ouro, ou átomos de ouro, se ela não se chocava com ninguém e como ela é positiva, não sofria um tipo de repulsão das cargas elétricas, ele verificou que grande parte do átomo era composto por cargas elétricas negativas, já que não ocorria nenhum tipo de desvio ou refração. Só que assim, isso quer dizer o quê? Quando este feixe se aproximava mais de um centro, ele tinha esse desvio, mas eram pequenas quantidades. Então, nesse primeiro experimento, ele viu que grande parte do nosso átomo de ouro, ou no caso, os átomos como um todo, grande parte dele era composto por elétrons, ou um vazio, porque se fosse todo ele de elétron, iria bater e não iria atravessar. Então, grande parte dele é um vazio. E esse vazio externo era composto por elétrons. Quando ele se aproximava perto do centro, ocorria um desvio, porque nós temos que no centro temos cargas elétricas positivas, então ocorre um desvio por repulsão. Continuando esse experimento, como ele falou que pequenas, ainda muito poucas, retornavam, nesse experimento ele podia verificar que, se eles pequenos retornavam, o centro, o núcleo desse átomo, ele é muito pequeno e esse núcleo é carregado positivamente. E como ele é muito pequeno, só poucos partículas alfa tinham o retorno total da sua direção. Então, a partir disso, ele pôde verificar que o nosso querido átomo, como pode ver aqui, a maior parte do átomo é vazio, já que grande parte atravessava. Poucas partículas alfa simplesmente voltavam, quer dizer que o núcleo era muito pequeno. E algumas partículas alfa sofrem um pequeno desvio, também que mostra que elas sofrem um processo de repulsão, provando ainda mais ainda que o nosso núcleo é positivo. Logo, no modelo de Rutherford, nós temos o quê? Normalmente, grande parte dele, grande parte, que o átomo é semelhante a um nosso modelo atômico, ou seja, nosso sistema solar. E neste modelo, no caso, o Sol, no nosso sistema solar, no átomo ele seria o núcleo, que seria a parte positiva, e nossos planetas que contornam o sistema solar seriam nossos elétrons. E, novamente, se comparar nosso sistema solar, nosso Sol é gigante comparado aos planetas que o circundam, que é mais ou menos o que nós temos no nosso átomo também, o núcleo. Ele é mais pesado, quase 2.000 vezes, massa 2.000 vezes maior que os elétrons que estão circundando ele. Porém, vieram algumas dúvidas, que era qual? As incoerências. Se ele circunda o núcleo positivo, por que este elétron ele não se choca com o núcleo? No caso, já que positivo atrai negativo, né? Então, aí acaba aparecendo essa dúvida, né? Então, como é que ele conseguiu explicar? Que com o nosso sistema solar, esse elétron apresenta uma velocidade, ele tem uma força centrífuga, uma energia, né, já que tem uma certa velocidade, que logo dá uma força centrífuga, que é equivalente à força centrípeta de atração. No caso, seria a força da gravidade do núcleo. Então, se essas forças se equiparam, o elétron circunda o nosso núcleo, no caso. Nesse mesmo tempo, qual era a outra dúvida, né? Como é que nós temos
Se o cargas elétricas positivas têm repulsão, como é que eles estão no núcleo, no caso, já que nós temos vários prótons, já que foi medida a massa dele? Então, um cara, nosso querido Chadwick, em 1932, fez alguns experimentos com material radioativo, no qual ele conseguiu verificar que existiam algumas emissões de elementos sem carga nenhuma. Ou seja, não apresentavam carga. Então ele pode supor, no caso, que no nosso núcleo não estão só partículas subatômicas carregadas positivamente. Existem também partículas subatômicas que não apresentam carga nenhuma, que tem massa muito próxima do próton. O que faz sentido, já que se eu tenho prótons que tem uma força de repulsão, no momento que eu coloco um neutro, não tem carga entre eles, essa repulsão diminui. Então ele consegue dar uma certa estabilidade ao nosso átomo. Então, nós temos dentro do núcleo prótons e nêutrons que estão misturados de maneira homogênea para que não ocorra uma repulsão muito agressiva e nosso querido átomo se quebre. Bom, continuando, nós temos agora nosso modelo atômico de Bohr, que ele dá uma explicação melhor por que o elétron eles não se chocam e por que os elétrons eles não se chocam entre eles. Como é que os elétrons se chocam entre eles e como é que o elétron não se choca com o nosso núcleo. Que ele supôs que existem camadas, igual com o nosso sistema solar, em qual cada camada mais externa apresenta um certo nível energético, para ele poder estar naquele nível um pouco mais acima. Ele tem que ter uma energia um pouco maior. E logo nós temos, como nosso sistema solar, trajetórias ou órbitas, onde em cada órbita um certo número de elétrons, no caso. E cada orbital tem uma energia constante já pré-determinada, já definida. E quanto mais afastado do núcleo, quanto maior essa camada, ou essa órbita estiver mais distante do núcleo, ele apresenta maior capacidade de conter maior número de elétrons dentro dele. Então isso acaba sendo bom. Quanto mais distante, maior número de elétrons. Que também faz sentido, já que elétrons existem uma certa distância um do outro. Porém, se eu aplicar uma energia a esse elétron, uma energia suficiente, este elétron consegue subir de orbital. Ou seja, ele fica com uma energia um pouco maior, porém ele sabe-se que ele não fica por muito tempo naquele orbital, ele acaba retornando, e nesse retorno ele libera uma energia. No caso, essa energia é equivalente à energia que foi dada, e essa energia ela é liberada na forma de luz. Lógico, a gente pode ver que a energia toda não retorna na forma de luz. Temos outros tipos de dissipações de energia que depois mais à frente iremos falar. Então, complementando o modelo atômico de Rutherford, nós temos agora um modelo atômico chamado de Rutherford-Bohr, que foi criado em 1913, no qual nós temos o núcleo positivo e as camadas, que vai do K, L, M, N e mais para frente, no que cada nível ele apresenta um número de subníveis, no caso. Né? E o que isso quer nos dizer? Mais para frente iremos dizer, na verdade. No qual, nesse modelo, ele definiu que cada nível 1 é a letra K, nível 2 é a letra L, nível 3 é a letra M, nível 4 é a letra N, e assim sucessivamente. Onde cada nível apresenta uma diferença de energia, que essa energia sempre é crescente. Lógico, quanto mais distante, a diferença de um nível para o outro acaba também diminuindo, mas sempre apresentam um nível de energia. Junto com isso, o que ele consigo definir? Se eu
deram uma energia para o elétron que está no nível 2, ele pular para o nível 3, no momento que ele retornar, ele vai liberar uma luz avermelhada. Se for do 2 para o 4 tiver o retorno, uma luz azulada. Se for do 2 para o 5 que tiver o retorno, uma luz um tanto lilás, roxo, mais ou menos. Ou seja, dependendo do ponto que inicia até o ponto, a camada onde é iniciada a aplicação da energia, até o ponto onde esse elétron vai atingir aquela camada, dependendo da camada, ele vai liberar uma determinada quantidade de energia, um determinado comprimento de onda que é característico de alguma cor. Nós vemos. Lógico que essas pesquisas vão sendo aprofundadas e vão sendo criados mais suposições, né, no caso. Então, na concepção moderna dos átomos, temos o nosso átomo é composto em duas partes. O núcleo, que é composto por cargas positivas, que são nossos prótons, partículas neutras, que são nossos nêutrons, e é ela quem define a massa do nosso átomo. E temos a parte que é formada pela que está ao redor desse núcleo, que basicamente é composto por partículas negativas, que são os elétrons, que nós chamamos de nossa eletrosfera. Como nós dissemos, o nosso átomo, na forma natural, ele é um átomo neutro, ele não tem carga. Se nós temos um próton que tem carga positiva, e ele é neutro, nós temos que ter o mesmo número de elétrons para neutralizar essa carga positiva. Logo, nós podemos afirmar que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Complementando assim, pode-se dizer o quê? Que a propriedade de cada elemento, o que define quem aquele elemento é, está diretamente ligado ao número de cargas positivas presentes no núcleo, ou seja, número de prótons. Isso foi determinado de Z. A letra foi determinada para definir o próton de Z. Então, nós temos nossos elétrons ao redor e os nossos núcleos formados por nêutrons e prótons. Então, o que nós temos hoje, né, definidos? E nós já descobrimos, nós, no caso, pesquisadores, que existem no nosso planeta 118 elementos. Desses 118, 88 ocorrem de forma natural. Natureza química e física ocorre natural. Os outros elementos, eles foram basicamente criados em laboratório. Como? Basicamente com um acelerador de partículas, no qual você choca um elemento de massa maior com um elemento de massa menor, que nós temos nossa querida fusão. O que já contesta a primeira teoria de Dalton, que os elementos são indestrutíveis, eles não podem ser criados. Hoje em dia, nós sim podemos criar novos elementos e é assim que são criados, através de um acelerador de partículas. Um elemento, ele pode ser é uma substância composta de uma única espécie de átomo. No qual, se eu tiver o elemento prata pura, só tenho um átomo de prata. Se eu tiver oxigênio puro, eu tenho uma molécula, no qual ele é composto só de dois átomos de oxigênio, mas é só oxigênio. Se eu tiver hidrogênio, a molécula de hidrogênio é composta por dois átomos de hidrogênio. E é isso, pessoal. Na próxima aula, vocês irão tratar sobre números de massa, entre outras coisas mais, que será dado posteriormente. Em caso de dúvidas, perguntem, escrevam nos comentários se quiserem. Nós iremos responder assim que é possível. Falou, galera!